Olá, você agora sintonizado no programa Hora de Notícias do blog Jequié Repórter. Está no ar mais uma edição do jornal Hora de Notícias da JR TV Web. Então, participe conosco, seja muito bem-vindo. Pode deixar o seu comentário, a sua curtida, compartilhar nossos vídeos nas diversas redes sociais que estamos ao vivo agora em transmissão simultânea. Facebook, YouTube e Instagram do Jequié Repórter. Estamos ao vivo para ficar mais próximo de você que nos acompanha do outro lado da telinha. Hoje, dia 16 de fevereiro, seria normalmente uma data de carnaval. A gente sabe que o carnaval foi cancelado na Bahia e também no país inteiro. E estamos aqui para trazer as principais notícias do dia. Hoje vamos destacar: spray nasal de Israel contra a Covid-19 será analisado pela Anvisa, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Também temos a notícia aqui: TGBA suspende liminares que determinavam o retorno das aulas no estado da Bahia. Está dando o que falar essa suspensão das aulas, volta e não volta. Também temos como destaque: quarto Festival de Teatro do Sul e Sudoeste Baiano ganha versão online. Inscrições até o dia 22. E sobre a Covid-19 no nosso município, Jequié mantém 100% de ocupação em leitos de Covid-19. 82 casos nas últimas 24 horas e 5.630 pessoas vacinadas. Ainda no tema da Covid-19, nova cepa do coronavírus se espalha pelo país e cientistas temem terceira onda. É isso mesmo. Para comentar esses e mais assuntos, está aqui comigo o jornalista Wilson Novaes. Muito bom dia para você, Wilson, nesta terça-feira. Um abraço para você, Rony Brainer, um abraço para todos os nossos seguidores, né? Todas as pessoas que nos acompanham, que tenha esse hábito diário, que cresça ainda mais o número de seguidores da TV Web, né? A JR TV Web. A gente continua por aqui com o nosso programa, não é o nosso carro-chefe noticioso, né, que é justamente o programa Hora de Notícias. Nós estamos começando por aqui as notícias que estão circulando em destaque em nossa cidade, na Bahia, no mundo, onde quer que seja a notícia. Nós sempre estamos acompanhando e de uma forma um tanto diferente, comentando esses assuntos, né, trazendo a discussão. Hoje é o dia do repórter, né? Fazer aí essa citação, parabéns ao Rony Brainer, a mim, né, que há tantos anos aí nessa pegada, nesse trabalho de reportagem, sempre o repórter na rua, buscando a informação, buscando atualizar as pessoas sobre tudo o que acontece. E a gente tem sempre que lembrar, né, a tarefa que é a do repórter, é uma tarefa árdua, né? Hoje, um trabalho para muitos pode ter sido facilitado por conta de que as redes sociais, é evidente que trouxeram uma facilitação muito grande. O que antes você tinha que investigar, você sempre encontra alguém para investigar para você. E você só faz meramente, às vezes é só Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes não, você ainda busca, né, dar uma cara, né, sua, uma personalidade sua à notícia, mas faz parte desse novo contexto, desse novo mundo que vivemos. Um abraço a todos os companheiros repórteres, né, nessa data, um abraço a todos que estão aí nessa tarefa e nessa luta. E vamos falar já, começando o programa de hoje, trazer como primeiro destaque o mapa Covid, né, que nós sempre atualizamos aqui, município de Jequié, nas últimas 24 horas, Rony Brainer. Perfeito, Wilson Novaes. Dia do repórter, muito bem lembrado. Você que me contou dessa data hoje, porque a gente tem algumas datas, tem o dia do jornalista, dia do radialista, tem o dia do repórter, então tem muitos dias relacionados à profissão do jornalismo. Mas vamos dar uma olhada no blog Jequié Repórter, onde tem um boletim da Covid-19 em Jequié. Jequié com 100% de ocupação em leitos de Covid-19. 82 casos nas últimas 24 horas e o vacinômetro está em 5.630 pessoas vacinadas. A gente lembra que Jequié tem no total 29 leitos para Covid-19 e
sendo que 19 estão sendo utilizados por residentes de Jequié e 10 por pessoas de outros municípios. O total de casos ativos está em 1.574 e o número de casos confirmados nas últimas 24 horas vem crescendo, está em 82 no último boletim. O número de óbitos permaneceu o mesmo, 213, e no momento 45 pessoas estão aguardando o resultado. E a gente fica na torcida para que o vacinômetro avance. A gente lembra que estão sendo vacinadas as pessoas que trabalham normalmente na área da saúde e os idosos numa ordem decrescente da idade. Se eu não me engano, agora já está chegando, já chegou aos 70, se não me engano, aos 79, 78 e 77. Eu vou confirmar no site de saúde da prefeitura, mas segue a ordem decrescente. As vacinas GQE recebeu Coronavac, teve gente que também conseguiu se vacinar pela vacina russa e ficamos aí na torcida para que a vacina avance, as pessoas tomem a segunda dose e que caia o número da taxa de ocupação, também de pessoas infectadas, já que a vacina já está tendo um bom resultado em países que começaram mais cedo, como é o caso de Israel, Wilson Novaes. A gente já tem notícias que lá baixou a quantidade de leitos ocupados, o número de transmissão diminuiu. Então muita gente que desacreditou, ainda desacredita da vacina, achando que vai virar jacaré, ou então que vai pegar uma doença, que vai mudar a genética, que tem chip na vacina. As evidências estão mostrando o contrário. Então eu prefiro seguir pelo caminho da ciência sempre, Wilson Novaes. É evidente, eu também vou por aí, viu, Brian? Naquele item, quando você não tem diríamos assim, autonomia e conhecimento suficiente para você dominar aquela área, é melhor você ir pelo lado que lhe oferece uma condição maior. Eu sempre digo isso quando ouço e diariamente, né, pessoas que levam o lado religioso da fé, e a fé a gente sabe que é algo fundamental à vida das pessoas, você acreditar, mas entendemos também que o lado científico, nesse momento, tem que ser, sim, valorizado, né? Tem pessoas que, com a sabedoria que Deus deu, vem aí desenvolvendo essas vacinas, esses até medicamentos agora, né? Que já tem o spray, tem outra vacina, além da vacina, tem outro medicamento que pode trazer bons resultados e, quem sabe, nos afastar desses riscos, né? Agora com uma nova cepa, né? O que é a nova cepa? É uma variante que surge mais agressiva do coronavírus, e isso pode trazer muito problema ainda, né? Porque ele vai se fortalecendo. Ele está se espalhando pelo país e, segundo os pesquisadores, né, eles falam em 25 casos desse nova fase, né, ou essa variante do coronavírus, identificada inicialmente em Manaus, e 16 pessoas que não estiveram em Manaus. É bom ter esse dado, né, complementar. Essas pessoas nem contato nenhum com alguém lá de Manaus, mas surgiram e foram identificados em São Paulo com a doença. Então, o risco existe dela se espalhar, né, de várias maneiras e várias formas aqui no nosso país. Isso é uma preocupação a mais, né? É verdade, é verdade. E ao mesmo tempo a gente tem a notícia desse spray lá de Israel, que a gente está ficando na torcida para que de fato seja efetivo. Parece que na primeira fase já tem uma resposta positiva. Está aqui no blog GQE Repórter. Spray nasal de Israel contra a Covid-19 será analisado pela Anvisa, afirmou o presidente Jair Bolsonaro. Israel, que tem estado na vanguarda nesse combate à Covid-19 no que se refere à ciência. Então parece que esse spray está sendo um remédio utilizado por lá que tem diminuído as chances de internamento, também de morte, como diz aqui a matéria. O spray nasal desenvolvido pelo Centro Médico de Israel, com eficácia próxima de 100% em casos graves contra a Covid-19, ou seja, as pessoas não morreriam mais por esse vírus que já matou tanta gente no Brasil, mais de 215 mil pessoas, em Jequié 213 pessoas perderam a vida por conta da Covid. Então,
seria essencial. Se esse spray de fato funcionar, pode adiantar, ele junto à vacina, pode adiantar nosso combate à Covid-19 para que a gente retorne a uma vida normal, não é, Wilson? É o mais desejado, viu, Rony? Quando a gente vê tanta coisa aí todo dia, a gente no noticiário tá vendo aí as informações dos relaxamentos, dos problemas, enfim, tudo que tem ocorrido até aqui, e dispensa até a gente fazer comentários, né? Quem está certo, quem está errado, quem está fazendo o que deve, quem não deve, mas o certo é que a gente precisa voltar a uma condição do que a gente poderia chamar de uma condição de normalidade, não é? É voltar a ter uma vida com todos os nossos problemas do dia a dia. A gente não entende que possa ser diferente, não. Os problemas existem, desde saúde, problemas de saúde, do dinheiro, né, da falta do dinheiro, ou do excesso do dinheiro, das roubalheiras, de tudo. Tudo está aí, né, das deficiências da saúde pública, mas veio uma pandemia em meio a isso tudo. Agravou muito toda uma situação que nós vivemos, né? Então a gente não pode dizer que é algo natural, normal, e que a gente possa conviver, entender, conviver com isso muito mais tempo. É evidente que não, e a gente deseja, o sonho que nós acalentamos é que cheguemos até o mais rápido possível numa solução, que seja pela vacina, que seja pelo medicamento, que seja por onde for, que seja apenas com a mão de Deus, né? Vamos assim colocar. Que ele recue, faça recuar esse coronavírus, esse vírus, que faça recuar, né? Mas a gente deseja que algo possa vir a acontecer e possa vir a acontecer o mais rápido possível. Sem dúvida. Sem dúvida. Vamos rodar as notícias do blog, daqui a pouco vamos ler os comentários, pode enviar o seu alô no YouTube, também no Facebook, que vamos ler. Já tem o pessoal aqui sinalizando no YouTube. Já já a gente vai dar um alô para todo mundo aqui que já está sintonizando no programa Hora de Notícias. Mas vamos rodar as notícias do blog GQE Repórter, que você pode acessar nas redes sociais, em qualquer lugar, www.gqereporter.com.br. Outro destaque aqui, como trouxemos no início do programa, TGBA suspende liminares que determinavam o retorno das aulas no estado da Bahia. Então, a gente está tendo essas idas e vindas, vai ter aula, não vai ter aula, tá uma briga nos tribunais, briga também relacionada aí ao Poder Executivo, Legislativo. E o que acontece é que até o momento não temos aulas. A verdade é essa, não é isso? Essa decisão do Tribunal de Justiça da Bahia é uma decisão que derruba uma liminar, né? Que essa liminar que é anterior a essa decisão, lógico, ela previa ou determinava que as aulas recomeçassem dia 1º de março. E a gente ontem falava até sobre isso. 1º de março, as escolas estão preparadas, e quando a gente fala nas escolas, eu sempre volto minha atenção para a escola pública, porque a escola pública ela tem um contingente de alunos muito grande. E eu sempre faço comparativos, a escola pública e a escola particular. A escola particular, com todos os problemas que também podem vir a acontecer, mas não vai comparar a quantidade de alunos de uma escola pública ou de uma rede pública de educação, seja estadual, municipal, federal, etc. e tal, com o que tem na escola particular. São comportamentos diferentes. Aí, de repente, veio essa decisão, a senhora que tomou a decisão e definiu que seria dia 1º, ela é uma decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública e agora cai por terra, né? Uma liminar foi derrubada, que no caso o desembargador Lorival Trindade decidiu pela suspensão, tanto nas públicas quanto particulares da Bahia, por entender que era uma afronta até mesmo à saúde pública, né? Caso viesse a prevalecer esse retorno, que seria um retorno abrupto, porque nada está preparado para isso. Não me venham dizer que estão preparados, que está tudo sendo organizado para isso, para o retorno dia 1º, que nós temos absoluta certeza que estamos muito longe
né, de dizer assim, tá, as escolas estão dentro da estratégia montada para voltar às aulas presenciais. Nananina, não. É o que eu digo. Não estão e não adianta a gente tentar jogar para enganar as pessoas. Aí é brincadeira de mau gosto, né? É verdade. Rui Costa, junto a alguns prefeitos, comentaram sobre a possibilidade do protocolo, que já estava pronto, mas o que a gente vem observando aqui é que todos esses protocolos que foram criados não foram seguidos. A gente observa tanto por parte de quem deveria seguir, como por exemplo, das pessoas que vão ou no comércio ou num bar. A gente teve diversas imagens agora sendo mostradas na televisão, no Rio de Janeiro, em outros lugares, nesses barzinhos que tem um protocolo de distância, de tudo mais, mas que na realidade nada disso é seguido. Então, fica de fato a preocupação. A gente sabe que a educação é importante. Se de fato fosse seguido o sistema de revezamento, de distanciamento e toda a segurança que está no protocolo, eu acho que seria benéfico, porque senão, pensa aí, 2 anos das crianças sem estudarem, é um prejuízo muito pesado. Incalculável. E esse prejuízo, não sei se a gente pode debitar na conta de alguém, né? Isso. Agora que o prejuízo é grande, não tem a menor dúvida em relação a isso. Uhum. Sem dúvida. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui no YouTube. O Henrique Rocha está aqui. Bom dia, companheiros. Estou aqui em São Paulo, mandando um abraço para a gente. Tem muito jequiense em São Paulo, espalhado pelo Brasil inteiro. Ele fala, carnaval é só para os bancários. Não abriu o banco, né? Hoje também não abre, não é isso, Wilson? Os bancos hoje fechados, desde ontem. Ontem também o comércio em Jiqué esteve fechado, hoje os bancos fecham e amanhã eles abrem no chamado segundo período, né? Eles voltam a funcionar. Verdade. Os bancos que nos últimos meses, desde o início da pandemia, têm ficado bastante lotados, seja por conta do auxílio ou por outras situações. Então esses 3 dias fechados aí, meu amigo, quando retornar, imagine a fila que vai estar lá, viu? A pessoa hoje, para ir resolver qualquer probleminha no banco, tem que ser muito corajoso, Wilson. Porque a demora tá, se antes já era pior, hoje está surreal. Hoje o atendimento é praticamente impossível, você tem que tirar um dia para conseguir ser atendido no banco. Ainda corre o risco da questão da Covid, já que está tendo muitas filas em todos os bancos, principalmente o Banco da Caixa, ali no centro, na Praça dos Barbosa. A gente tem vídeos aqui, eu posso trazer daqui a pouco para vocês verem. A gente tem pessoas desmaiando na aglomeração, já tentou colocar todos ali para organizar fila, distanciamento, mas o que acontece de fato é que as filas estão enormes todos os dias e a gente não sabe quando isso vai acabar aqui em Jequié e no Brasil, né? A verdade é essa. Então vamos lá, tem mais notícias aqui, vamos ver se tem mais gente comentando, mandando um alô, que a gente está ao vivo agora no programa Hora de Notícias, do seu jornal diário via web, meus amigos. Vamos rodar as notícias do blog, então, blog GQE Repórter. Também eu vou dar uma olhada no Instagram, já que também estamos ao vivo por lá. Outra notícia aqui do blog, essa já está na parte do esporte, que é o Val Baiano. Ganhou espaço na mídia ao anunciar retorno de Rafinha ao rubro-negro. É isso mesmo, o Val Baiano costuma tirar fotos com vários jogadores conhecidos, Daniel Alves, todo esse pessoal. É aquele chamado colega de profissão, a profissão boleiro, né? A turma da bola, eles fazem bom relacionamento. Afinal de contas, o Val Baiano passou, antes mesmo de encerrar a carreira no Flamengo, Val Baiano passou por muitos clubes, né? Sim. Atuou em vários clubes, né? Isso, Barueri, jogou no Flamengo, rodou em alguns times grandes, né? Acho que, se não me engano, jogou na Ponte Preta também. Ele já está cravando aí o retorno de Rafinha ao Flamengo. Deve ter ido lá e no papo, né? A gente vê que é um papo, parece que em casa, na casa lá do Rafinha. O Rafinha está no Rio de Janeiro. Rio de residência lá do ele Rafinha. Ouviu e é evidente que foi autorizado. Né? O colega autoriza, amigo, pode falar, está tudo caminhado e vamos lá. Mas é assunto para o Papo de Boleiro daqui a pouquinho. É assunto para o Papo de Boleiro. Parabéns ontem pela estreia do Papo de Boleiro para o senhor Toninho. Voltou empolgado, voltou novamente a fazer o programa com você, com aquele afinco que notabiliza, né? O professor Toninho, ele é bom no serviço. Exato. Vamos ver aqui o alô do pessoal. O Diego Santos manda um alô para mim, Diego Divulgações.
O Moral de Apuarema. Bom dia, meu povo. Ele falando aqui. Queria conversar com o dono do blog GQR Repórter. O dono tá aí na sua telinha, meu amigo. Estou aqui às suas ordens. Não tem dono. Aqui é uma casa de muitos donos, né? Aqui a gente tem... Eu sou editor, tenho aqui uma estrutura e tal, mas o dono somos todos nós, né? A gente está aqui nessa batalha de fazer o diferente. Estou aqui às suas ordens, meu amigo. Pode ligar. Temos aí nossos telefones de contato, nosso WhatsApp. Tem um e-mail também o aqui que a gente e-mail, é deixou. só manter contato com a gente, não tem nenhum problema para isso, não. O e-mail está aqui, gqrrepórter@gmail.com, está aí na legenda, né? Aqui todo mundo faz um pouco, mas quem quer ser o presidente mesmo é o Toninho de Miquelino, né? Ele está na incumbência de ser o presidente aqui dos programas. Mas vamos mais rodar notícias aqui, meus amigos. Ontem eu estava vendo, Wilson, na página do... Deixa eu ver se eu tenho encontro aqui para colocar na tela. Do prefeito de Jequié, o Zé Cocá. A gente tinha anunciado semana passada aquela reunião que ele teve lá em Salvador, com o pessoal da Condé e tudo mais, sobre possíveis obras em Jequié. E foram anunciadas obras grandes, como requalificação da Praça Rui Barbosa, também uma requalificação ali na Praça do Maringá, se falou em Totilomanto e dentre outras coisas. E ele publicou um vídeo ontem, Wilson, eu vou até colocar na tela aqui, tem a reforma do CEAVIG também, para a gente comentar um pouco sobre isso. Só um segundo que a gente já coloca na tela para o pessoal de casa assistir também. Então vamos lá, aqui o Zé Cocá divulgou ontem no seu Instagram, aqui está a legenda, né? Que no domingo de manhã, tarde e noite ele estaria trabalhando por Jequié e no domingo de carnaval ele esteve acompanhado da equipe técnica da Condé em diversas atividades, entre elas a pavimentação do bairro São Judas Tadeu, que será retomada, dando continuidade às obras que estavam paralisadas. Aí ele também coloca aqui, estaremos em breve dando início à reforma do CEAVIG e da Praça Rui Barbosa, duas grandes ações que serão executadas em prol da população de Jequié. Então tá aí o prefeito, junto aos técnicos da Condé, né, do governo do estado, que realizam essas obras. Então, ao que parece, o governo do estado vai, de fato, investir nessas obras aqui em Jequié, Wilson Novaes. Pois é, tá aí na Praça Rui Barbosa e tudo mais. O prefeito está indo para a rua, né? Está indo fazer o seu papel, a sua tarefa, trabalhar, né? Ele foi eleito para isso, prometeu fazer, a cidade tem muitos problemas, e ele tem feito valer esses primeiros dias do seu governo essa ideia do prefeito operacional, né? Eu sempre correria. Eu defendo muito a ideia do indivíduo que num cargo público, principalmente o de prefeito, ele vá para a operacionalidade. O que é isso? É ir para a rua, é ver o problema e buscar solucionar o problema. A gente sabe que isso tem muito de midiático, não é? Isso satisfaz as pessoas verem. E o político tem essa forma de jogar essa sua produção em termos de ir para a rua. Agora, isso circula, isso viraliza nas redes sociais. E o prefeito hoje, nós estamos aí, né, 47 dias, mais ou menos, né, de quando ele assumiu, ele tem mais do que nunca, né, até para aquele slogan dele de campanha ficar bem firme e forte nos ouvidos das pessoas, na mente, que ele dizia chegar e fazer. Então, ele precisa chegar e fazer, é o que vai ser cobrado a ele cada dia desses 48 meses dele de prefeito. Cada dia que ele acordar, ele vai ser cobrado. E aí, prefeito, você disse que chegava e fazia. O senhor vai ser prefeito de Jequié ou vai ser presidente de UPB, de consórcio? Essa cobrança vai estar sempre presente no governo dele. Ele não tem dúvida disso. Ele é muito hábil. Então, isso vai ser cobrado. Ele vai ser cobrado, tem outro detalhe. Ele foi eleito prefeito de Jequié com um percentual que os opositores somados teve maior do que os votos dele, do que o percentual de aprovação dele. Mas nós aqui não temos segundo turno. Então, logicamente, na política é assim. Além daqueles que estão do seu lado e podem mudar, existem aqueles que já foram
desde a escolha contrários. Então ele tem isso tudo para fazer valer a sua condição de prefeito. A população tem que torcer, é o que eu digo sempre. Quem não está dentro do governo, quem está dentro tem que fazer a sua parte. Mas quem está fora, quem está acompanhando, é torcer para ele fazer valer a confiança que uma parcela considerável da população direcionou a ele. Fora isso, não tem muito o que dizer. Eu vou ficar feliz porque prefeito de minha cidade é presidente da UPB? Não. Dá projeção a ele, prefeito, mas a minha cidade não dá. Eu prefiro o prefeito que na rua vai resolver o problema do centro de abastecimento. O prefeito que na rua vai buscar resolver o problema das ruas aí que estão estragadas, né? Da fonte da Praça Rui Barbosa, que está cheia de pano velho dentro e desativada, dos canais de esgoto que estão aí entupidos, né? Precisando de limpeza. Então é isso que nós queremos, eu acho que é o desejo da população, ou grande parte dela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Existia essa expectativa, de fato, Wilson, com o governo da Bahia, já que o governo emplacou a vice Poliana Leandro na chapa do Cocá, que de fato o governo da Bahia tivesse uma participação maior agora neste governo. E ao que parece, pelo menos nessa fase inicial, que parece vai de fato investir nessas obras que são importantes, porque são antigas, né? Quanto tempo a gente está falando que o teto da CEAVIG está para desabar? Quanto tempo que a gente está falando que a fonte da Praça Rui Barbosa não funciona? Que a praça está com os bancos todos quebrados, o piso rachado e por aí vai. Então são problemas que qualquer pessoa, não precisa nem ser morador de Jequié, se passar 3 dias aqui vai perceber que esses problemas existem, que existe essa carência da população em diversas áreas e essas são áreas importantes e de fato a gente fica na torcida para que de fato essas obras saiam do papel e que não seja só propaganda. A gente sabe que, de fato, tem essa questão midiática que todo político tem que fazer. Afinal, ele, teoricamente, vai fazer algo bom, ele faz uma propaganda sobre isso para elevar a moral dele. Mas, além disso, é importante que, de fato, essas coisas aconteçam, porque vai ficar de legado aí para a população, não só para o político. Então, eu enxergo mais a questão da cidade. Jequié está precisando. Quantas vezes a gente já falou das praças aqui? Nosso principal cartão postal, que é a Praça Rui Barbosa, gente, tá um lixo. Então, a gente tem que ter cuidado. Eu até lembro um papo que eu tive com o filho do Arthur, ele, na época que Djavan veio aqui, Wilson, que Djavan pediu, né, para mostrar a cidade e tal, porque ele queria ver, que ele gosta de fazer isso em todo lugar que ele vai tocar. Aí o Vinícius ficou pensando, rapaz, onde é que eu vou levar Djavan? Onde é que eu fujo um pouco da minha triste realidade? Exatamente. Né? Ele passou pela Praça Rui Barbosa ali, ele ficou com vergonha. Que Djavan ficou tentando olhar ali, ele tentou passar rápido, então não tinha lugar. Então não é possível que a gente não tenha um lugar bonito assim, que a gente sinta prazer de falar, isso aqui é Jequié, né? Rony, é um fato isso que você está relatando aí. Quando você está falando de um artista que roda o Brasil e o mundo, e minha saudosa irmã, e hoje no dia que a gente fala aí do repórter, né, eu quero também saudar a sua memória por ela ter vivido, né, já é falecida, mas ela viveu uma vida de repórter, jornalista, desde quando ela formou-se na Universidade Federal da Bahia, e foi sua trajetória de vida. E minha irmã pouco via em Jequié, porque os afazeres, né, família, Salvador e tal. Mas quando ela via em Jequié, ela tinha uma paixão de adolescente, de criança que ela foi em Jequié. Ela ficou muitos anos, 40 e tantos anos da vida dela, os 50, ela morou em Salvador. E ela fazia questão de sair pelas ruas de Jequié. Eu estou lembrando aqui porque você trouxe esse caso que você conversou com o Vinícius. E minha irmã tinha o prazer de ver Jequié. Não ser uma pessoa apaixonada, sabe? Tudo para ela era mais bonito. Se ela chegava no Cardoso e comprava alguma coisa, ela sempre via algo diferente, algo muito interiorano e melhor do que tinha na capital. Aquela ideia mesmo, eu me lembro bem disso. Quando eu falei com ela uma época, olha, Norma, Cardoso vai fechar e tal, e está passando para uma empresa que, G. Barbosa, ela falou, Wilson, perdeu a razão de ser. Porque G. Barbosa tem em todo lugar, é um dos que tem em Salvador,
é comum, é igual, o bom é o do local, né? A gente tem aquela coisa do conhecer o dono, não conhece apenas os funcionários de gerente, essas coisas. E me lembrava que eu saía com ela procurando os locais que ela despertava aquele carinho assim, de como isso aqui cresceu, como isso aqui está bonito. E me lembro que Norma morreu no final de 2019, ela não conviveu, né, não conheceu a pandemia do coronavírus. Mas Norma, quando veio a última vez em Jequié, que eu me lembro de ter saído com ela não levou um bom aspecto da terra dela. Falou, rapaz, Jequié está muito estragado. O que é que está ocorrendo em Jequié? Isso em 2018, 2019, não me lembro bem. E é o sentimento que nós, talvez no dia a dia, a gente tem, Rony, mas não tem da forma que, por exemplo, um jiquéense que esteja fora, chega e... Aí você vai dizer assim, mas todo prefeito, toda a cidade está passando por dificuldade e está acontecendo a mesma coisa. Aí eu volto ao termo que muita gente usa, nananina não. Tem muita cidade, ou do porte de Jequié, ou menor, ou semelhante, eu não falo nem nas maiores, e aí quando a gente está aqui sempre tem conquista, como, né, aquela coisa da gente citar muito conquista, mas eu vou citar cidades bem inferiores em tamanho de Jequié, em população, que os cuidados foram outros. Infelizmente, aqui em Jequié, a falta de cuidado, de zelo, de responsabilidade com a cidade é algo agressivo até ao morador de Jequié. Então, quando eu vejo alguém entrar na prefeitura e buscando resolver ou solucionar problemas, dar outro contexto a Jequié, de vários aspectos, eu fico torcendo para que isso dê certo, para que não seja mais um discurso vazio, porque eu já vi muitos discursos vazios, né? Que vou fazer, vou instalar e começa até num fogo e depois apaga. E a gente não pode agora, eu tenho, na minha experiência, né, dizer que ainda é muito cedo, né, por mais cobranças que eu faça ao atual prefeito Zé Cocá, eu não vou ser irresponsável, por mais um desejo que eu tenha de que as coisas andem, de chegar agora e dizer que ele tem que chegar e resolver, como ele dizia na campanha. Ele tem que buscar resolver. Se nós tínhamos até 31 de dezembro o que reclamar de Sérgio da Gameleira, o que reclamar de Tânia e o que reclamar de Luiz Amaral ou de Reinaldo, só para citar 4 últimos prefeitos, hoje é no colo dele. Eu vou reclamar dele. Nós vamos trazer a queixa dele. Ele quis ser prefeito, postulou, ganhou, agora está na mão dele. Toma que esse é teu, né? Então acabou, lembrar porque o do passado e tal. Quem assume é que vai agora ter que tocar, e tocar diferente. Ainda acho pouco, né? Ele está fazendo aí, você traz uma divulgação, é um caminho. Agora ele tem que fazer muito, já que ele tem... eu me lembro bem, na campanha, quando ele, na visita feita a Jequié pelo governador, e eu tenho gravado, eu guardo muito essas coisas. Ele faz no relato assim que o governador subiu na caminhonete com ele, durante o trajeto, e todo lugar que passava, olha, vou falar com o fulano para resolver isso aqui, vou falar com o cicrano para resolver isso aqui, vou resolver. Que ele transforme isso em verdade. Né? A conversa foi entre dois, ninguém ouviu, ele que disse, ele tornou pública, e que ele passe a ser político, sim, que ele é, mas que ele passe também a ser um político com uma visão mais ampla, que não deixe de aceitar as coisas de benefício que venha por intermédio de alguém que não seja do seu lado, apenas por capricho ou por questão política. Né? Tem um caso aí, por exemplo, de uma avenida ali que liga o Sesc e de umas ruas ali do São Judas Tadeu, que foi
uma verba conseguida pelo deputado Antônio Brito, 3 milhões de reais, licitada através da Condé. Nós fizemos entrevista com o diretor-presidente da Condé e de repente, a obra parou, porque disse que teve um problema com a empresa, porque foi na boca da eleição. Depois ela pode vir, mas é preciso que essas coisas sejam mais claras para a população. Por que não veio? Porque a verba foi... O parlamentar coloca a verba. Léo Lomanto, do DEM, apoiou ele, do partido de ACM Neto, e asfaltou as ruas de Chiqué via Denox. Antônio Brito está conseguindo 5 milhões agora, 3 milhões é para o Amaralina. Aí o prefeito vai dizer, não vamos deixar fazer, ou vamos trazer algum embaraço, porque ele não é do nosso lado, ele é nosso adversário, e ele vai criar prestígio, né? Vai faturar com... Nananina não, olha eu repetindo aí. Ele tem que entender que as coisas da cidade são bem maiores do que os caprichos políticos. E se ele agir assim, ele vai merecer o aplauso de todos de quem é esse. Não é só da imprensa, está bem com a imprensa, não. Ele vai ter o reconhecimento de que ele fez uma gestão em que... Porque ninguém vai fazer nada contra. Quem é que vai fazer contra? Quem tem o poder de fazer é ele. Com as negociações, chegar para o governo, não vamos deixar isso aqui acontecer, não, vou dizer que a empresa não tem como fazer, porque por isso, por aquilo, em criar dificuldade, para negociar uma facilidade lá adiante, né? Então, é interessante que esse tema seja presente. Prefeito, abrace tudo aquilo que vier para o bem dessa terra. Sem dúvida, Wilson Novaes. A gente já vai ler os comentários do pessoal, muita gente participando aqui, eu agradeço. Eu vou ler os comentários do YouTube agora, que eu estou devendo, e a gente pode voltar para esse assunto que eu vi que o pessoal gostou. Ana Caroline Barbosa, ela fala, olá, bom dia, acompanho vocês todos os dias, gostando muito. E ela fala, gostei de assistir o Sem Limites ontem, amei conhecer as histórias da minha cidade natal. Ontem teve muitos causos aqui, não foi? Ontem foi o dia do carnaval, aqui de estúdio, né? A gente lembrando de velhos carnaval. Leandro colocou o Léo Novaes, e Léo Novaes é brincadeira dele, que ele fez uma crítica. Ele disse, rapaz, era para ser bem acompanhada com imagens, porque a gente tem boas imagens. Tem imagens, né, do na carnaval. Época do que a gente falou, mas fica para a próxima. Na próxima a gente não vai deixar esse débito, não. Tem mais gente aqui, o Adriano Bento enviando bom dia, o Gil Santos, bom dia, parabéns pelo programa, gosto muito de assistir. Esse é o pessoal que está pelo YouTube. Pelo YouTube. E o Henrique também está pelo YouTube falando, aqui em São Paulo, a minha enteada está tendo aulas híbridas nas escolas particulares, que é o que tentaram implantar aqui, né? As aulas híbridas, que seriam uma parte remota e uma parte presencial. Exato. Diego Santos está aqui pelo Facebook, mandando um bom dia, e diz assim, manda um alô para mim, Diego, divulgações, oi Moral, você falou. A gente mandou, e a Puarema, ele aí falando que queria falar com... Vou conversar com ele depois do programa. Ele já... Aqui na URBS, URBS 4, próxima à igreja, Família de Deus, está tudo no escuro. Rua M, o pessoal pedindo iluminação. Vilmara Santos, e também limparam algumas ruas e largaram o lixo nas ruas para recolher, tem que recolher. Bom dia, Francisnei Vieira, Jiquié em Movimento e do Sem Limites. Um abraço para você, Francis. Está aprovado, viu? Que a gente foi ontem lá de NAI, está aprovado. Ganhou, não perdeu, não. Tá bom, depois a gente conversa. Deixa eu ver mais aqui quem é que está no WhatsApp para nós aqui no Facebook, né? Eu estou pelo Facebook. Imagine como serão essas revitalizações, é o Gilberto falando. Começar pela nova Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa é a praça de 2008, não é? Então, 2008, ela começou em 2006, a revitalização. Fez aquele contexto novo. Já precisa ser mudada. Já precisa fazer alguma coisa. Eu não vou dizer que vai, novamente, vamos abrir o tráfego de veículos, não sei o que. Pode se gastar menos e fazer uma coisa boa, recuperar, né? Aí ela diz assim, começando pela nova praça, uma nova Alves Pereira, uma nova Praça da Bandeira, uma nova Louisiana. Porra, desculpe, viu, mas uma nova César Borges, o cara quer tudo novo, rapaz. Cleito da Hora, olha, apareceu, viu, quem é vivo.
Bom dia, Wilson. Gostaria de saber que os médicos do hospital receberam os seus salários. Calaram, né? Porque o pessoal usa muita imprensa para cobrar. Isso é fato. Depois que recebe, não liga para dizer recebemos, né? Isso é que é chato. Eu, às vezes, me chateio com isso. É o caso mesmo de servidores públicos. Muita gente falava naquele período que a prefeitura estava sem pagar o salário de dezembro. Rapaz, era você abrir um programa de rádio, era cobrança, cobrança. Quando recebeu, um ou dois, lembrou assim, dizer, ó, gente, resolveu o problema, agora vida que segue. Ninguém mais ligou. Mas eu não estou sabendo, não. Se recebeu, paciência, bem. Diego Santos. Como faço para... é o mesmo caso aqui. Já mandei mensagem para ele, já. Bom dia, Rony Wilson. A Rosa mandando aqui para gente. O Arlon tá por aqui também, né? Arlon Ferreira? Grande Arlon. Mandando um bom dia para toda a equipe. Ação. Exatamente. O projeto Judô Ação aqui. Judô Ação. E no YouTube tá aqui o Gil Santos falando que gosta de assistir, o Leonardo Rezende falando, precisamos cobrar que a Prefeitura de Jequié faça concurso público. Eu não sei se está nessa mão, não. A Prefeitura parece que está, na realidade, é o contrário, né? A Prefeitura não tem concurso público ainda nenhum anunciado, definido, né? Fazer aqui um registro, né? Que o capitão, se ainda posso chamar de capitão, João Henrique Rebouças da Cruz, ele é o diretor do presídio de Jequié. Tem a foto dele aí no blog. Uma entrevista que eu fiz com ele ainda na época, na 93, quando ele chegou em 2017 para dirigir o presídio de Jequié. Já atualizei. E ele foi hoje promovido, foi ontem, mas publicado no Diário Oficial de hoje. Ele saiu da condição de major e agora ele passa a ser capitão. Ele sai da condição de capitão e é promovido à condição de major da Polícia Militar. Ele sobe mais um posto dentro da hierarquia da Polícia Militar, decreto assinado pelo governador Rui Costa. Então está aí o major, vou repetir o nome, João Henrique Rebouças da Cruz, está publicado o Diário Oficial de hoje. Traz muitas, eu procurei, porque tem nomes que a gente não lembra, né? De todo mundo. Eu procurei os que eu mais conheço, foram promovidos de major para tenente-coronel, de capitão para major, de tenente para capitão, e muitos primeiro-tenente também, muitos foram nomeados, muitas nomeações no Diário Oficial, que é publicado hoje, Diário Oficial da Bahia, e publicando aí essas mudanças de posto, né? É bom para o oficial, é o sonho de todo policial, é galgar um novo posto hierárquico, tanto pelo Bambá, que é o salário, né, minha amiga Edna, como também pela posição que assume, né? Já para encaminhar em breve, né, aposentadoria num posto. Mas você sabia que na Polícia Militar, quando aposenta, quando vai para a reserva, ele recebe o salário do posto subsequente? Por exemplo, se o indivíduo, ele aposenta como capitão, né, ele não saiu de capitão, um exemplo. Ele recebe o salário do major quando ele for aposentar. É sempre um à frente, né? Isso é bom, né? Aposenta como tenente-coronel, recebe de coronel. Quando é tenente-coronel, quando é o coronel fechado, aqui em Jequié, por exemplo, tem coronéis já aposentados aqui de Jequié. A gente cita aí o Ivo, né? O coronel Ivo, ele fechou como coronel. Adams fechou também coronel, mas já são aposentados. E Vieira, se eu não me engano, Carlos Alberto Vieira. Não sei se nunca mais vi. O Vieira, que chegou à condição de coronel também, se já aposentou. Esses eu lembro assim. Agora tem outros que... o tenente-coronel Godin, ele deve passar o posto adiante de coronel e em breve aí também ir para o descanso, né? A turma chama de pijama, vestir a pijama. Aí não querem não, ele não gosta de ouvir falar nisso não. Aí fica tudo, não pode mais vestir farda, não comanda mais. Deixa se acostumar com isso, né? Não é? Porque porque o sujeito passa a vida praticamente toda dando ordem, sendo alguém subalterno a ele. E quando ele perde isso, nem todos sabem conviver, né? Passar na rua e ninguém reverenciar. O cara novo nem lembra.
E vem aí o 4º festival, né? Vem, vamos colocar online, na tela aqui. né? É online. Festival de teatro online. Deixa eu colocar na tela aqui, pessoal Com acompanhar. premiação. Mandar um abraço para meu amigo Barnabé, né? Que o Barnabé está aí divulgando e tal. É o 4º festival, tem inscrição até dia 22. Falava no texto inicial que era até o dia 12. Mas 12 já passou, né? Já passou. Mas aí o Barnabé disse a gente que até o dia 22 é tudo online. Tem prêmio em dinheiro e tal, premiação vai ter. E leva o nome do Glauber Rocha, grande Que beleza, cineasta né? baiano, né? Isso, lá de Terra em Conquista. Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol, são os filmes mais famosos aí desse conquistense. Conquistei Glauber Conquistense, Glauber Rocha. Grande Glauber. Agora, Wilson, tem um assunto polêmico aqui em Sim, GQE senhor. que ganhou repercussão nacional. Diga aí. Vou colocar na tela aqui para a gente ler, muita gente já... Foi um caso de uma professora da UESB, Sim, daqui de Jequié. vamos Ela colocar no publicou blog. Sim. num fórum, a Adriana Abreu, ela publicou o seguinte: eu queria mesmo que abrisse escolas para os filhos de rico e que os pais sem noção se livrassem da chateação que os filhos causam. E se morressem bastante filho de rico, aí sim nivelaríamos de forma mais humanas. Que morram então. Essa fala da professora da UESB daqui de Jequié não pegou muito bem, teve uma repercussão nacional que foi notícia em sites e Vamos a isso precisa de registro. nacionalmente. No nosso blog, né? Sim. Não, Inclusive o deputado federal Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, anunciou na rede social dele que entrou com representação no Ministério Público do Estado da Bahia contra a professora. Ele Como é o falou: nome é dela? inadmissível que uma docente, pessoa encarregada de ensinar, esteja dando aula. Escreveu esse parlamentar no Twitter. E Como é o nome dessa senhora? Adriana Abreu. Olha, é simpática ela, viu? Eu fiquei, quando você falou, eu fiquei esperando justamente, totalmente, não tinha visto isso, uma notícia de uma maneira completamente diferente. Isso é de um mau gosto, uma insensibilidade que não condiz com uma profissão tão nobre, né, que todos nós reverenciamos de mestre. Não sei quais as razões que ela levou a isso, deve estar trazendo muito aborrecimento para ela. Sim. Porque não é algo tão simplório, né? Você dizer assim, abre a escola particular porque mata o filho do rico. Ouvir isso de uma educadora é algo, né, que inconcebível. Porque morre, a vida, respeito a ela, ninguém pode... Né, a gente sabe o quanto, se a gente levantar esse dado, o pobre que, né, é segregado, sofre talvez muito mais, né? Mas tem pessoas felizes também que vencem na vida nas escolas públicas, como também vencem nas escolas particulares. Agora, a vida das pessoas é outra coisa. É outra coisa. É para ser tratada de uma forma diferente. Ou vamos abrir as escolas particulares e morram. Somente aquele aluno da escola particular. Não existe isso, professor. A senhora generalizou algo muito pequeno para uma educadora. Pequeno, que eu digo, dentro dos seus conceitos, mas grande pelo universo de pessoas que a senhora está atingindo. Eu tenho, assim, uma relação familiar de uma criança que estuda numa escola particular. E a maior amiga dessa criança, de convivência, e agora na pandemia, professora, é de escola pública, é a filha de uma ex-empregada, vamos dizer assim, da casa do patrão dessa criança. E a maior amiga que ela tem. E convive as duas juntas, uma de escola particular e uma de escola pública. E nem por isso deixam de nivelar, não é, como crianças, de brincarem, de estarem juntas. Essa eu não sei não estou aqui para tirar, é Euclides que tira chapéu, coloca chapéu, mas essa aí não merece, sei lá, não sei o que levou a professora a esse posicionamento. Eu acho que ela, se é que exista arrependimento, ela já poderia estar pelo menos arrependida, né? No mínimo, do que diz. Sem dúvida, sem dúvida. No Brasil a gente está vivendo essa polarização política, de ideias. A gente sempre está tendo discussões, tem gente que é a favor da vacina, tem gente que não é, tem gente que é a favor do retorno das aulas, tem gente que não é, mas tu acha que tudo tem limite, né? Do bom senso.
desejar a morte de criança, eu acho algo meio pesado. Eu via ontem uma notícia do Rio de Janeiro, numa cidade do Rio de Janeiro, em que a profissional técnica de saúde, Rony, isso a gente conversou lá na Rádio Povo, no programa Bahia Ponto a Ponto. Ele começa daqui a pouquinho, às 11 horas. E lá a gente reproduziu a notícia, acho que, se eu não me engano, foi Petrópolis ou Teresópolis, uma cidade do interior do Rio de Janeiro, bem próxima da capital do Rio de Janeiro. E a técnica de enfermagem, ela fingia que vacinava e não vacinava. Isso já foi denunciado em outras cidades brasileiras, Goiás e tal, que tem acontecido fato dessa natureza. Essa técnica, depois de um levantamento que foi denunciado pela família do idoso, a Secretaria de Saúde desse município, né, do Rio de Janeiro, fez um levantamento e, com câmeras de vídeo, essa coisa, tudo com as imagens que a família deu, chegou a uma constatação de que realmente ela não introduziu a vacina, não vacinou, não aplicou a vacina, que era a função dela, enquanto ela foi afastada de imediato. Ela vai ter a sua defesa. Mas o que eu quis dizer ontem, vou dizer aqui, e vou relacionar o que a professora falou, é o seguinte: você é profissional de saúde, você é recrutado para ir para a linha de frente da vacina, do imunizante, que tanta gente vive ansioso para tomar logo essa vacina, de todas as idades, tem pessoas querendo, como tem aquelas que não a querem. Agora, não pode ser aceitável, é um técnico de enfermagem, é um enfermeiro, é um profissional de saúde que está nesse trabalho por suas convicções, por não acreditar, por fundamentalismo religioso, por um posicionamento político, por achar que a vacina não vai resolver nada, que é isso tudo que a gente falou nesse instante, que levanta, que não funciona, e você deixar de cumprir o seu papel. É dessa forma você deixa de merecer o respeito profissional. É o que eu diria. Você perdeu a oportunidade, que você seja contra, que você critique falar em escola pública fechada, escola particular reaberta, é uma coisa, você pode posicionar, você pode apresentar. Agora dizer morram, não. Aí, amigo, nem ela, nem a técnica lá de enfermagem do Rio, ninguém tem o direito de fazer isso, né? De dizer isso, de se comportar dessa maneira. Lamentável. Perfeito, Wilson Novaes. Estamos chegando na fase final do programa, já estamos no nosso só para complementar, viu, Rony? Sim. O Chile, sim, país vizinho, está antecipando a vacinação dos professores. O Chile, viu, Brasil? O Chile está vacinando os professores porque sabe a importância que tem os professores. Eu também acho que deveria estar sendo feito isso, né? Claro. A gente viu tanta gente furando a fila da vacina aí, profissionais de às vezes, outras áreas que não tem nem ligação com a saúde e tudo mais, complicado. Vamos ler só os últimos comentários aqui. O Rogério Ramos, ele comenta aqui, né? Essa senhora deve estar passando por algum transtorno, pois com opinião dessas, bem ela não está. E com certeza não representa a sua classe, nem representa a Jequié. É o que comentou o Rogério Ramos. Infelizmente a relação é feita, né? É nossa conterrânea, infelizmente. Registrar aqui também que morreu Isael Caldeira. Se você buscar Isael Caldeira, é do Demônios da Garoa. Ele está aí no G1, uma figura assim muito... Quem acompanhou a vida assim de profissional desse grupo quem veio com a dona Irã Barbosa e por aí vai. E aí tem o Isael Caldeira, que era um dos integrantes, né, do grupo durante muitos anos. Era uma voz, né, além da voz, ele também tocava um instrumento e morreu da Covid, né? Ele que tinha 79 anos, a família está aqui relatando, uma figura assim, 79 anos, ele tocava timba, né, o chamado timbal, e cantava aí no Demônios da Garoa, um dos grupos mais conceituados e que mais retratam longevos também o samba paulista, né? Ele é o cara assim que tinha, dentro desse grupo, eu assisti uma entrevista recente dos Demônios da Garoa em um canal, com aquele, até já tem filhos já tocando no grupo, mais jovens e tal, que vão passando, né? E eles falavam
de como eles estão convivendo, e o Israel, inclusive, estava nessa entrevista. Isso em setembro, outubro do ano passado. Como eles estavam convivendo na pandemia, sem fazer aquilo que eles mais gostam, né? Que eles gostavam e gostam, que é cantar, e agora perde um dos seus integrantes, né? Vencido pela Covid-19. Vai ser sepultado na manhã de hoje. Daqui a pouco vem aí o Papo de Boleiro. Um abraço aí para Toninho de Miquelino, para os ouvintes Papo de Boleiro. Tem aí para falar de final de campeonato. Marcão já supera o aproveitamento de Odair no Fluminense. Para mim, o time brasileiro com melhor avaliação é o Fluminense. Porque o Fluminense tem um time limitado em termos de custos, investiu em jogadores já mais velhos, mas os meninos de Xerém fazem a diferença. E o Fluminense está bem, então eu acho que o Fluminense, a 2 pontos do G4, é o maior vencedor desse Campeonato Brasileiro desse ano, se a gente for analisar os investimentos, né? Aí a gente fala rápido sobre Crespo, que já chegou, vai conhecer o São Paulo, né? Como funciona, mas sua estreia no Campeonato Paulista. O Vasco quer agora, né, dedicar esses últimos jogos para tentar fugir da degola. Ontem teve 2 jogos, não foi? Isso. Tivemos Fluminense 3-1, rapaz. 1-3 lá no Ceará. Não ganhava do Ceará dentro de casa há muitos anos. Que situação, né? Olha o Flu aí. Olha o Flu, olho no Flu. Mas isso é assunto para o Papo de Boleiro. Sim, daqui a pouquinho já deve Hoje estar o que aqui é que pessoal. acontece no Papo de Boleiro? Hoje a gente vai ter uma entrevista bacana com um doutor especialista que está estudando a questão da Covid nos atletas. Nos atletas. Então vai ser um papo bacana. Foi o Tuxa que trouxe esse doutor conceituado. A gente vai fazer essa entrevista online para a gente entender, né, que ainda está sendo estudado como a Covid reage no nosso corpo após você já ter se curado, as sequelas e tudo mais, principalmente também nos atletas de alto rendimento e nas pessoas normais que costumam fazer sua caminhada e tudo mais. Então vai ser um papo muito bacana, esclarecedor, daqui a pouquinho. Pois é, e eu vou fazer aqui, lembrar para você, né? Acompanhe a nossa programação, nós temos reprises do programa, a jrtvweb.com, simples, fácil, você vê as reprises de todos os programas, e estão vindo aí muitos outros programas, transmissões simultâneas pelo YouTube, GQE Repórter TV, para quem já é inscrito, compartilhar o nosso conteúdo, né? Aquele abraço. Convidamos você que ainda não está inscrito para se inscrever no nosso canal. Clica ali no sininho para ativar as notificações e acompanhar sempre que tiver um conteúdo novo. Tem a página do Facebook, né? Pessoal que segue aí o Facebook, GQE Repórter. Você curtir, seguir a fanpage do GQE Repórter e compartilhar e fomentar em nossas publicações. Comentar também. E tem ainda o Instagram, que o Instagram oferece reduz um pouco aqui nosso cenário, né? Pela própria Constituição, formatação do Instagram, mas você segue a gente, estamos ao vivo com nossas lives, formato, tem um pequeno corte, mas você acompanha nossos bastidores, tá bom, Rony Brian? Um abraço para você, bom papo de boleiro, e a gente acompanha à distância, mas sempre está ligado por aqui. Tchau! Valeu, pessoal, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Hora de Notícias retorna amanhã. Abraços a todos.